Iniciamos hoje o itinerário de 40 dias que desembocam na Páscoa. Representa o tempo de nossa peregrinação aqui na terra, como foram os 40 anos do povo hebreu que sai do Egito e vai à terra prometida, os 40 dias de Moisés no Monte Sinai, os 40 dias de Elias caminhando na grande seca de Israel, os 40 dias de Jesus no deserto, antes de iniciar a sua vida pública. Esses 40 dias, como dissemos, representam a nossa vida, nossa peregrinação aqui na terra, que deve ser uma caminhada rumo ao céu. Somos peregrinos na esperança da vida eterna, pois nós não temos aqui morada definitiva. O verdadeiro sentido da vida não está aqui. Embora tenhamos lampejos de alegria e de consolações, mas nosso fim não está aqui. Não está no prazer que essa vida nos coloca, não está no poder que tenhamos, não está nos louvores das pessoas, não está na fama que por acaso tenhamos ou busquemos ter junto a amigos e conhecidos, não está nos bens materiais que possuamos. Tudo isso é passageiro. E nós buscamos algo muito maior, muito mais sublime, que ultrapassa toda esta vida. Nós buscamos a vida eterna, a visão de Deus, a posse de Deus e o amor de Deus eternamente. Mas como somos frágeis, pecadores, há em nós uma desordem, fruto do pecado original, nós precisamos fazer penitência. E o maior exemplo de penitência nos dá Jesus, que embora não tivesse nenhum pecado, quis fazer penitência em nosso nome, para nos ensinar este caminho. Quando ele se coloca no meio dos penitentes e pecadores, que vão a João para o batismo, que era um batismo de penitência, e João recusa batizá-lo, dizendo que ele que deveria ser batizado, Jesus diz: é preciso que se faça toda a justiça. E Jesus então se torna penitente. E prega a penitência. Diz: se não fizerdes penitência, todos perecereis. Por isso esse tempo da quaresma é um tempo propício para a penitência. É penitência de toda a igreja. Toda a igreja. A Igreja Católica tem 1,3 bilhão de membros, de fiéis, que hoje, no mundo inteiro, começam esse tempo de penitência pública, penitência quaresmal. Pela imposição de cinzas, nós assumimos o compromisso de orientar o nosso coração e a nossa vida para Jesus Cristo e para essa graça que vem a nós. As leituras que nós acabamos de ouvir nos oferecem algumas indicações de como nós devemos viver este caminho quaresmal. Comecemos com o profeta Joel, na primeira leitura, na epístola, e diz: convertei-vos de todo o vosso coração. A conversão, metanoia, significa mudança de rumo. Como estamos vivendo até agora? Quais são os objetivos que nós temos na nossa vida? O que é que fazemos? O que é que queremos? O que é que buscamos no dia a dia? Muitas vezes nós dizemos que queremos ir para Deus, mas vamos por tantos descaminhos, buscando o sentido da vida em coisas tão mínimas e passageiras. É hora de voltarmos para a rota. E conversão é exatamente isso.
correção da rota, correção do caminho. Não posso me desviar, esse é o caminho. Na verdade, é o próprio Jesus. E converter-se de todo o coração. Converter-se de todo o coração significa que não devemos buscar uma conversão superficial ou apenas ritual. Uma conversão de quaresma deve ser uma conversão que toque e que mexa, que cause uma verdadeira revolução dentro de nós. Convertei-vos de todo o coração. Não uma conversão superficial e fruto de um rito. Eu recebi as cinzas e agora estou no tempo de penitência. Mas isso deve tocar dentro de nós mesmos. Não uma conversão fictícia. Não uma conversão transitória, só nessa época. Mas a conversão de todo o coração. Uma conversão interior, lá dentro. Uma conversão sincera, sem falsidades, inclusive para nós mesmos. Uma conversão com propósito de emenda. Uma conversão que esmague o nosso coração, que rasgue, como diz a Sagrada Escritura, o nosso coração. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Ou seja, que seja um rasgar o coração no sentido interior, não apenas por fora, para parecermos aos outros que somos penitentes. Não, mas uma verdadeira penitência interior. Reconhecendo o poder, a grandeza e a bondade de Deus, que vai exercer sobre nós a sua misericórdia. E uma misericórdia que nos regenera, que nos transforma dentro de nós mesmos. Eu tirarei de vós um coração de pedra e colocarei em vós um coração de carne. Essa é a mudança que Deus faz em nós quando nós nos abrimos à graça. Quando nos colocamos à disposição de Deus e retiramos os obstáculos à graça. São o nosso orgulho, nossa sensualidade, nossa falta de generosidade, nossa falsidade interior e exterior também. Vamos tirando tudo isto e a graça então vai agindo, porque Deus dá a graça aos humildes e resiste aos soberbos. E nós não podemos de maneira alguma termos uma verdadeira conversão sem a graça de Deus. E essa penitência é o modo de tirarmos os obstáculos a esta graça. E carregarmos em nós, como diz São Paulo, completarmos em nós o que falta à paixão de Jesus. Unido-nos às suas dores e seus sofrimentos pela penitência. Nós assim, como que atraímos, nos abrimos às moções da graça. E aí o Espírito Santo vai agir em nós em busca de uma verdadeira santidade. Não falsa, não apenas exterior, mas lá dentro do nosso coração. Deus que não quer a morte do pecador, como diz a Sagrada Escritura, e sim que se converta e viva, Ele nos dá essa graça e nos convida a nos voltarmos para Ele. Essa é a mensagem que a igreja nos traz através do profeta Joel. Mas vai mais um pouquinho, quando ele diz, tocai a trombeta em Sião e convidai a assembleia. Assembleia em grego e também em latim é eclésia ou igreja. Convocai a assembleia, convocai a igreja. Porque essa penitência e esse tempo não é um tempo apenas nosso individualmente, mas é um tempo de toda a igreja. A igreja que tem joio e trigo, a igreja que tem peixes bons, peixes ruins, que tem pessoas boas e pessoas que estão no pecado e muitas vezes lutam contra ele e não conseguem deixar, outras vezes já se conformaram com a sua situação. A igreja que tem tantos santos, mas também é cheia de pecadores. Então essa igreja,
é convocada hoje para, em nome de Deus, fazer penitência. Todos nós juntos, uns pelos outros, não só por nós, mas é uma penitência de toda a igreja, para que sejamos purificados e transformados. Interessante que Jó, aquele personagem do Antigo Testamento, ele era muito santo, muito santo. E Deus permitiu que ele fosse tentado pelo demônio. O demônio começou a causar inúmeros prejuízos. Mas antes disso, Jó via os seus filhos cometerem pecados e desatinos nos seus banquetes, nas suas festas. E Jó, em casa, oferecia sacrifícios pelos pecados de seus filhos. Assim hoje faz a igreja. Ela oferece penitência pelos pecados dos seus filhos. E a igreja, na verdade, somos todos nós como membros, tendo Cristo como cabeça. Então essa convocação é para toda a igreja. Nesse princípio de corresponsabilidade que nós temos uns para com os outros. E neste ano, de modo especial, que nós celebramos o jubileu do nascimento de nosso Senhor. Celebramos o jubileu. O jubileu que é o tempo do perdão. Por isso o sentido também da quaresma é o perdão. Primeiro o perdão de Deus, que devemos buscar, devemos querer. Busquemos o perdão dele. Por isso é tempo de reconciliação nossa com Deus. Se estamos afastados dele, pela nossa displicência, pelo nosso pecado, é época de reconciliação com ele. Mas é também uma reconciliação nossa com os nossos irmãos. Porque é um tempo de perdão também entre nós. Certamente, alguém pode ter uma pessoa com quem está magoada, por exemplo, uma pessoa com quem não se fala mais, alguém de quem você já se afastou, ou tem algum ressentimento na sua vida, ou uma antipatia. É tempo do perdão. Alguém que te ofendeu, que te maltratou, te machucou, e aquilo não sai da tua cabeça, tempo de perdão. Tempo também de ir pedir perdão ao outro, a quem tu ofendestes, é tempo de perdão. Então esse tempo de quaresma é tempo de reconciliação nossa com Deus e nossa com os nossos irmãos. Mas mesmo dentro da igreja, há tantas divisões, tantas pessoas que não se entendem, cada um defendendo o seu quinhão ou o seu grupo, seja nas comunidades, seja na igreja toda. Esse tempo de quaresma é um tempo de revisão de vida com relação ao nosso relacionamento também dentro da igreja, para acabarmos com as maledicências, com as fofocas, com os maus tratos, com as vaidades daqueles que gostam de aparecer e se tornarem como que católicos de primeira categoria. Temos que ter esse cuidado porque estamos todos dentro do mesmo barco, que é a barca de Pedro. Todos no dilúvio imenso do mundo, todos dentro da mesma arca, como a arca de Noé. Então nós temos que trabalhar muito, lutar muito, para que haja esse perdão entre nós. E não guardarmos nenhum ressentimento, e não querermos criar divisões, que isso faz um mal muito grande, e só quem ganha com isso é o demônio. Por quê? Porque isso alimenta muito a nossa vaidade e faz um grande mal. Deixemos-nos nos reconciliar com Deus pelo sacramento da confissão, que é o grande sacramento do perdão e da reconciliação de Deus com cada um de nós. Chegamos então ao terceiro ponto dessa nossa meditação e dessa nossa pregação, que é ouvirmos Jesus. O Evangelho de hoje nos mostra um trecho do Sermão da Montanha. Depois das bem-aventuranças, Jesus vai corrigindo alguns pontos, alguns erros
que aconteciam entre os fariseus em geral. E Jesus pega lá 3 pontos ou 3 virtudes, ainda do tempo de Moisés, e obras, digamos, de misericórdia previstas por Moisés, e Jesus faz uma leitura nova. Jesus fala da oração e da necessidade da oração e de como deve ser a oração. Jesus fala da esmola ou das obras de caridade e Jesus fala do jejum. Então essas 3 palavrinhas ou 3 obras de misericórdia são obras próprias da Quaresma, como já desde o tempo dos santos padres já se proclamava. Primeiro, o que é que Jesus fala da oração? Quando orardes, não façais como os hipócritas que ficam nas esquinas orando para que todos se admirem e vejam como eles oram. Quando orarmos, nossa oração não é melhor do que a dos outros. Só Deus é quem sabe, porque quem ora, quem reza, é Jesus no Espírito Santo. O Pai ouve a voz de seu Filho. E quando nós oramos em Cristo. É nele. E é através dele. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então até a nossa oração é com o nosso Senhor. Então não podemos dizer que meu modo é melhor. Eu oro mais. Eu faço mais. Eu sou mais importante na oração do que você. Não. Quem ora é nosso Senhor. E o que nosso Senhor quer na oração é que tenhamos humildade, simplicidade, que tenhamos a oração como encontro nosso com Deus, como um ato de amor a Deus, como dizia Santa Teresinha, um olhar de amor para Deus. Porque é nosso Senhor quem ora em nós, no Espírito Santo. Então essa oração é a oração querida por nosso Senhor. Obrigado. Deixa lá. Segundo, a esmola. Esmola aqui tem o sentido não apenas de darmos uma ajuda para uma pessoa. É claro que o que temos a mais do que precisamos não é nosso, é dos pobres. Mas a esmola no sentido maior, que são as obras de misericórdia, sobretudo as obras de caridade que podemos fazer. Não devemos fazer para sermos louvados pelos homens. E Jesus fala nesse mesmo sermão, não saiba a tua mão direita o que faz a esquerda. Não saiba. Então vamos fazer o bem a todos, não para sermos aplaudidos, não para sermos honrados. É significativo esse nosso desejo de sermos honrados por causa da nossa vaidade. Até quando fazemos um bem, temos que fotografar e mostrar nas redes sociais para todo mundo ver o bem que eu estou fazendo. Não. E comece a me aplaudir. Coloco uma postagem na internet, a primeira coisa que faço é ir lá para ver quantos likes, quantos comentários, quantos aplausos. Qual é a tua intenção? Qual é a intenção? Ser louvado pelos homens. Essa é a intenção? Preciso ter um cuidado, porque a Deus ninguém engana. Ninguém engana. Deus vê lá no profundo da nossa alma. Então não adianta que diante de Deus não tem máscara. Nós somos mascarados, nós. Isso faz parte da nossa existência. Mas diante de Deus não adianta. Nós somos o que somos. Deus nos vê lá dentro. Então quando fazemos uma coisa, não para sermos louvados, aplaudidos. Não. Mas para nosso Senhor. E se não der certo o que fizemos, Deus vai olhar a nossa intenção, a nossa reta intenção. Só Ele conhece a intenção. Por fim, o jejum.
E o jejum aqui tem um sentido amplo também, porque o jejum tem o sentido de nos ordenar. O jejum que nos faz crescer espiritualmente, o jejum que nos faz ter autodomínio, o jejum que repara os nossos pecados passados, mas o jejum também que previne futuras quedas e nos dá força no espírito. É esse jejum que Jesus coloca. Por isso ele diz: não vão fazer do jejum algo para que vocês se mostrarem para os outros como se vocês fossem mais santos, porque vocês jejuam. Não. O jejum tem esse sentido também de ordenamento. São Paulo diz: castigo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que não aconteça que eu, tendo pregado aos outros, eu mesmo venha a ser reprovado. Então daí a penitência do jejum. A igreja coloca também a abstinência de carne nas sextas-feiras, mas o jejum tem esse sentido, né, de ordenamento, né, como era no início, quando Deus criou Adão e Eva. O corpo sujeito à alma, a alma sujeita a Deus. Então o jejum coloca de novo essa ordem. Então é importante esse espírito de jejum, também de mortificação. Quantas vezes a gente é tão exigente na comida, né? Não como isso, não como aquilo. Já de criança aprende a ser exigente, né? Quantas vezes na mesa a gente se descuida e quer mais e mais e mais. Por que não fazer uma mortificação, aceitando uma coisa de que a gente não gosta, a não ser que faça mal, claro. Por que não fazer uma mortificação, tendo vontade de comer mais um pouquinho, parar por ali? Por que não fazer uma mortificação, tendo que uma vontade de comer e não posso ainda, não deu tempo, e não ficar reclamando porque atrasou lá na cozinha, ou porque não está bem aquilo, ou com exigências descabidas disso ou daquilo que vai comer? Então essas pequenas coisas que estão em torno do jejum, que não é apenas o deixar de comer, mas também saber oferecer quando a coisa não for bem. Quando tiver que fazer um pouquinho de sacrifício. Quanto sacrifício faz que, por exemplo, que está internado, que vê aquelas dietas maravilhosas e que tem que suportar, né? Não é assim? E a gente vai, meu Deus do céu, de novo essa sopa, ai, não aguento mais, né? E vai lá e não tem que suportar. E por que no dia a dia um pouquinho, né? Uma penitênciazinha, né? Então, é importante a gente aprender a ter esse espírito de mortificação. A sociedade moderna não tem mais isso, não. Incrível, né? Reclama de tudo, né? Ah, não como isso, não como aquilo, né? Por favor. Castigo o meu corpo e reduza a servidão, para que não aconteça que, tendo pregado aos outros, eu mesmo venha a ser reprovado. E aquilo que, e aí já é um costume que já tinha na Roma Antiga, no tempo da igreja já, que no jejum da quaresma, as pessoas pegavam no jejum e guardavam o correspondente àquilo que deixavam de comer e guardavam numa espécie de cofre. No fim da quaresma, doavam para os pobres. Porque o jejum também tem esse sentido de privação em prol do outro. Bonito esse costume que Roma Antiga tinha. Tem esse sentido também. Escutemos com atenção o chamado da igreja nesse tempo, acolhendo a graça que vem a nós da quaresma. Quaresma é tempo de muitas graças para todos nós. Não sejamos surdos à voz de Deus e da igreja, mas sejamos confiantes. As cinzas nos recordem sempre de que somos pó. Lembra-te, ó homem, de que tu és pó, e em pó te hás de tornar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.